Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Isa, eu sou conteudista aqui do IEL e hoje a gente vai começar o nosso primeiro StagiCast. E a nossa convidada de hoje é a Fernanda Scavassini. Fê, muito obrigada por ter topado participar. A Fê é uma consultora de gestão de mudanças, liderança e carreira. E ela também é escritora do livro Abraço Caos, que inclusive é um livro incrível, tá? Já tá aí uma sugestão para todo mundo. Fê, obrigada por ter vindo. E eu acho lindo essa sua credencial de consultora de gestão de mudanças, liderança e carreira. Gente, muito chique. Eu amei. Chique, Vocês não acharam chique claro. também? E para fazer as nossas perguntas hoje para a Fê, a gente também tá com a presença dos nossos estagiários. O Deluca, que é estagiário de conteúdo de mídias sociais. Deluca, muito obrigado por ter vindo. Nada. E a Alicia Lopes, que é estagiária em finanças. E também muito obrigada, Alicia, por ter vindo. Nada. O nosso tema de hoje, do episódio de hoje, vai ser o impacto de agora no futuro do estagiário. Vamos começar, podem ficar à vontade, fazer suas perguntas. E é claro, pra gente ouvir muito da Fernanda, mas também ouvir de vocês, tá bom? Obrigada. Fê, eu queria perguntar que, assim, no geral, a gente percebe que as empresas, quando vão contratar o estagiário, elas já querem experiência, elas já querem cursos voltados na área, elas querem... Tem muita empresa que eu mesmo, inclusive, quando eu estava procurando estágio, pedia inglês, CNH e diversas coisas. Então... CNH? CNH. Obrigatório CNH. Se você não tivesse CNH, curiosa, você por quê? automaticamente... Imagino eu que, como eu sou do curso de publicidade, para fazer atendimento, você precisaria se deslocar. E aí, eles já queriam que você tivesse sua carteira, o carro, não sei se eles disponibilizariam. Mas eu quero saber sua opinião sobre isso, desse comportamento das empresas. Sim, eu acho que muitas empresas lidam com essa situação de forma equivocada. Então, como é que você vai contratar um estagiário e você quer experiência? Né? É aquela velha história. Eu coloco ali uma pessoa sênior e quero pagar o salário de júnior. Né? Então, assim... lidar com isso, as pessoas precisam estar mais preparadas para lidar com estágios. A gente fala assim, eu quero o estagiário ideal. Na verdade, você precisa ser o gestor ideal. Né? Você procura naquela pessoa ali um suporte que não é isso. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que treinar as empresas e as lideranças para entender o que é um estágio. A gente precisa retroceder aí alguns anos e algumas certezas que esses gestores têm, porque... Muitas vezes eu vejo assim, quando você fala de estágio, é aquela coisa assim, eu preciso contratar um profissional. Não tem verba. Você não vai ter verba. Então serve um estagiário. Mão de obra barata. Aí você traz o estagiário para suprir suas necessidades de execução e você ignora as suas responsabilidades de gestão. Então, a gente está falando aí de um problema organizacional que precisa ser tratado com urgência. Por quê? Porque é uma fase muito importante da vida, o estágio. É uma fase que você vai... Você estava contando aqui nos bastidores, a gente pode expor os bastidores e vai ficar feio. Claro que pode. Então, vamos começar a expor tudo. Tudo. Cartas na mesa, tá, gente? Cartas. Conta um pouco da história que você falou, o que você tinha, o que você queria, o que você quer hoje. Que você vai entender o quão faz diferença você estar no estágio correto. Quando eu cheguei, eu basicamente não tinha muito direcionamento para que eu queria, para que eu fazer. Eu queria um estágio, uma bolsa para ganhar um dinheirinho. Mas aí, com o tempo, a gente vai vendo que a gente quer conquistar um perfil profissional, com uma postura, um comportamento, uma inteligência emocional, saber lidar com as coisas. Muitas vezes a gente não vai saber lidar com as coisas, a gente fica tipo meio, ai meu Deus, o que está acontecendo? E eu acho que são esses comportamentos que a gente tem que aprender a lidar no estágio. Além de aprender a desenvolver as competências do próprio trabalho da sua área. Mas eu acho que é um momento essencial para a gente desbravar esse mundo que a gente não tem noção antes de entrar no emprego. Uma coisa legal que eu vi o Deluca falando nos bastidores, ele falou assim, antes, quando eu fazia estágio, eu tinha na minha cabeça que eu estava fazendo estágio para ter um emprego formal, uma carteira assinada e ter ali uma garantia, né? Que não está errado. Todos nós precisamos de garantia. E ele falou, e quando eu comecei a fazer o estágio que eu estou fazendo hoje, eu sei o que eu gosto e eu sei o que eu quero. E essa é a responsabilidade que um gestor tem, de desenvolver na pessoa a possibilidade dela se conhecer e dela se tornar um profissional realmente, ela enxergar a carreira dela, e não só se ela vai ter um emprego ou não.
Ah, justamente porque eu tinha falado que eu não queria... Eu só queria trabalhar, ganhar meu saláriozinho e ficar quieto. Recebendo meu salário, fiz o meu trabalho, minha competência, recebi meu salário, tudo certo. E não queria lidar com pessoas. Então, se você quer empreender, não quero empreender, eu não quero lidar com pessoas. Você quer gerir pessoas? Não quero gerir pessoas. Eu quero fazer o meu trabalho e ir embora. Só que aí, nesse último estágio que eu entrei, a gente percebe que gestão de pessoas não é uma coisa tão ruim assim, que é uma habilidade a ser desenvolvida. Saber lidar com pessoas, saber gerir, tudo isso são habilidades que a gente pode adquirir e que a gente vai vendo como as outras pessoas agem, como que a gente pode fazer ali, uma postura, uma fala, tom, uma expressão. Até porque não é porque você não é um gestor de pessoas que você não vai ter que lidar com pessoas. Sim. Fê, que dica você daria para quem está começando o seu primeiro estágio? Alguém assim que nunca teve contato com o mercado profissional. Adorei essa pergunta, que eu estava doida para falar sobre isso. Eu vou fazer uma resposta que você pode não te deixar tão contente, porque eu vou desviar ela um pouco do habitual, tá? A dica que eu tenho para dar para uma pessoa que está começando a sua carreira é foque nas relações. Pessoas. Por quê? Quando a gente começa um estágio, a gente foca em aprender tarefas. Né? Então eu vou aqui, eu vou aprender tudo que eu tenho para fazer das tarefas e eu ignoro o poder que as relações têm, em 2 sentidos, tá? Primeiro, geralmente eu faço amizade com alguém. Então, eu gostei da Isa, do jeito descontraído da Isa, é porque ela é mais descontraída do que agora, tá, gente? Eu juro, gente. Eu gosto da Isa e quero ter uma relação com ela. Eu me aproximo muito da Isa e eu quero ser amiguinha da Isa. Então, a gente sempre sai para tomar café junto, a gente fofoca junto no corredor e eu sempre sento do lado dela para contar como foi o meu dia. É um erro, tá? Não é um erro você ser amiga da Isa. É um erro você restringir a sua fonte de relacionamento. Se relacione com pessoas que são diferentes de você e pessoas que você possa sugar todo o conhecimento possível. Então, você, quando chegar no ambiente de trabalho, já olha quem vai agregar e quem não vai agregar. E vai nessas pessoas. E suga todo o conhecimento que for possível. A gente acha, nessa fase de estágio, a gente fala, eu gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, aí a gente entra nas fofoquinhas, e tal, vou me afastar dela. Não é sobre amizade. Amizade você faz lá fora. Não que você não possa fazer dentro da empresa. Mas lembra que você está ali por um propósito. E o seu propósito é você se desenvolver como pessoa e como profissional. E se relacionar com pessoas que têm experiências diferentes de você, comportamentos diferentes de você, é essencial. Então, por exemplo, a Isa ela é boa em se comunicar. Eu fui numa reunião com ela, nossa, como ela fala bem, como ela se posiciona. Meu sonho é fazer uma reunião, liderar uma reunião dessa forma. Já se aproxima, já tenta pegar isso, tenta falar, Isa, como é que você faz? Você leu um livro, você fez um curso, você treinou, já... Vai e tenta ficar conversando com essa pessoa. E uma outra coisa importante, e que a gente ignora muitas vezes, essas relações vão ser deixadas como rastro por o resto da sua vida profissional. Cuidado com o que você faz no seu estágio. Era justamente disso que eu queria puxar só um ganchinho, rapidinho. Pode falar. Que essas relações elas vão gerar um networking. Mas qual é o impacto do networking do estágio para o futuro da carreira? Todos. Por quê? O que acontece? Se você deixa uma boa impressão, o mercado roda, né? Enfim, você vai encontrar essa pessoa, às vezes, em outra empresa. E um dia você vai ser até chefe dessa pessoa, tá? Então, você vai encontrar essas pessoas no mercado. E se você, por exemplo, não gosta do trabalho e fala, eu quero deixar o trabalho, existem 2 formas de você deixar um trabalho que você não está contente. Você deixar boas impressões mesmo, não concordando com o ambiente que você está trabalhando, ou às vezes com o gestor, mas pensando, eu tenho que pensar em mim, porque tem outras pessoas que estão aqui dentro desse trabalho e elas vão lembrar do profissional que eu fui. Ou eu vou chutar a porta. Não gostei, eu vou embora amanhã, eu vou fazer, não ligo, eu não estou feliz, eu vou embora. Então, muito cuidado com essas relações que você está criando dentro do trabalho. Muito cuidado com relações que você fala mal da outra pessoa e você acaba tendo uma visão que as pessoas vão se lembrar, não, aquele estagiário que veio aqui só arrumou confusão. Aí, quando chegar lá na frente, ele vai ser o seu entrevistador. E ele vai bater o olho em você, ele já vai riscar seu nome. Ou ele vai ver o seu nome e ver que você trabalhou com alguém que trabalha com ele. Isa, e a Alicia, como é que é?
Nem te conto. Terrível. Então, assim, cuidado, gente. E não é forjar uma imagem, mas cuidado com as relações que você cria. E outra, networking o tempo inteiro. Tenta almoçar com pessoas diferentes. Tenta se relacionar com pessoas diferentes. Não fica sempre no mesmo grupinho. Não fica. Se você está sempre conversando, falando das mesmas coisas com as mesmas pessoas, vocês estão errados. Virou uma bolha. Tá? Virou. E você tá nela. Então, assim, tenta. Ah, tem um almoço da equipe. Ai, gente, eu não vou, tô tão cansada. Tá. É ali a relação que você tá construindo também. Você tá ali, é um networking que você tá construindo. E ele é importante para vocês, para nós, para todo mundo, tá? Mas principalmente para vocês que estão em início de carreira, essa relação. E tenta sempre assim, é muito. E isso, independente não tem a ver com a nossa idade, a gente adora julgar, né? No sentido de, se a Isa não gosta das mesmas músicas que eu, da mesma roupa que eu, ou a gente tem um estilo de vida diferente, Ai, eu não quero ficar muito perto da Fernanda, não, né? Aquela pessoa assim. Pois é, mas fica. Porque ela vai te passar coisas que você ainda não conhece, possibilidades que você ainda nem enxergou. Então, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. A gente gosta muito desse conforto. Ai, mas aí eu vou ter que falar coisas com ela que eu nem sei conversar. Ótimo. Significa que ela vai espremer algo que você ainda não conseguiu extrair. Então, sim, converse com pessoas que mexam com isso em você, que façam, que sacudam aquelas coisas, não só você ficar falando das mesmas coisas o tempo todo. Então, sair disso é muito importante. É massa também porque isso é uma questão que vai, inclusive, além do mercado de trabalho, né? Isso é uma questão para a vida, no geral. Sim. Porque uma vez eu escutei de uma pessoa que me geriu durante um tempo numa oportunidade que eu tive de trabalho, que toda referência é referência. Toda referência é referência, todo conhecimento é conhecimento. Então, seja, talvez, a música que você gosta de pagode, mas você estava conversando com aquele seu amigo que gosta de heavy metal e ele te contou uma coisa muito legal. E algum dia, pode ser que você esteja num espaço, num lugar, conheça alguém que você precisa daquela informação. Seja para um trabalho, seja para desenvolver um projeto, seja realmente só para conhecer. Né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e a gente nunca sabe com quem a gente vai ter que se relacionar amanhã. Então, toda referência é referência, todo contato é bom. E mesmo quando a gente tem contatos negativos, eu acho que isso é bom pra gente crescer também, sim, né? Sim. Você fala um pouquinho sobre isso? Sim, é bom sim. Antes de falar sobre isso, eu queria uma coisa que é importante, eu não falei, tenham mentores. Em qualquer fase da carreira da gente, a gente precisa de mentores. E hoje em dia, é muito fácil você encontrar mentorias gratuitas, porque você não precisa, vou contratar um mentor do mercado. Você trabalha num lugar, se você tem uma inspiração, um profissional que você fala assim, cara, esse profissional é massa, faz mentoria com ele. Pede mentoria no seguinte, almoça, não precisa ser aquela coisa, gente, formal. Almoça com a pessoa, tenta entender um pouco da história, pegar em orientações. Conta um pouco sobre o seu momento de profissional, o que você passa no trabalho, pega algumas orientações, ouvir outras pessoas, trazer outras visões e conectar isso a uma pessoa que pode te aconselhar e ela tem mais experiência que você, ela tem mais vivência que você, estreita bem o caminho, porque evita você ficar batendo cabeça sozinho e alguém pode te ajudar. Falar sobre experiências negativas, elas são muito importantes, né? Principalmente quando você é a experiência negativa. Selo Fernando Scavacini de polêmica. Eu quero falar sobre quando você é a experiência negativa. Por quê? Quando a gente fala de experiência com pessoas que possam, né, trazer esse lado negativo, a gente sempre tende a trazer isso. O problema é a pessoa. Por quê? Porque a pessoa é tóxica, porque ela é fofoqueira, porque ela não sabe trabalhar direito. Sempre tem isso. Eu, Fernanda, tenho experiências com pessoas que eu tive problemas para trabalhar. E hoje, aos 40 anos, a visão que eu tenho e eu enxergo, olho para trás e eu falo, o que eu poderia ter feito diferente? O que eu poderia ter melhorado na relação que foi? Então, eu tento enxergar muito como
a minha reação foi equivocada. Como eu me enchi de razão porque eu achava que o meu jeito era o correto, porque talvez o jeito da pessoa explicitamente ninguém gostava, né? Então, aí é muito mais fácil você se achar com a razão, mas diante de pessoas que não são, que não têm comportamentos, talvez, que todo mundo espere, que todo mundo acha que é o adequado. Eu não estou falando que a gente tem que passar pano, como vocês falam, passar pano para isso, não, tá? Eu só estou falando que a gente precisa ter muito cuidado com o poço de razão que a gente toma para si. Porque aprender a lidar com pessoas mais difíceis nos torna pessoas melhores. E não se enxergar nesse âmbito de eu estou certo com tudo e como eu posso ter mais empatia, como eu posso lidar com um pouco mais de cautela e cuidado nisso, te evita anos de arrependimento, e eu estou falando por experiência própria. Legal. É bom ver, assim, que você também teve experiências que você olhou pra trás e falou assim, podia ter feito diferente, né? Porque eu acho que uma coisa que, durante um período de aprendizagem, como a parte do estágio, a gente olha muito para os nossos gestores como pessoas imaculadas, assim, né? Pessoas que nunca erraram, pessoas que... Então, mas é importante também pensar que o gestor um dia foi um estagiário. O gestor já passou por ali, o gestor ele começou de algum lugar também. E é legal ver que as pessoas também erram, né? Eu acho que isso é muito bom. Você falou que um dia o gestor foi um estagiário. É mais do que isso. Talvez um dia o bom gestor foi um mau gestor. Tá? Muito importante também. Posso contar a história? Claro. Então tá, a velha adora contar a história. Uma vez eu fui trabalhar num lugar onde eu cheguei e algumas pessoas estavam mais resistentes com a minha presença porque tinha-se criado uma fama de que eu era uma pessoa muito difícil de lidar e as pessoas não gostavam de trabalhar comigo. E um dia, depois que as pessoas já gostavam de mim, tá? Se veio a história, alguém falou assim para mim, ai, Fernanda, nossa, nem né? Tipo, alguém falou pra gente que você, né, era uma pessoa muito difícil, muito ruim, era uma péssima gestora, e nem Eu falei assim, eu era uma gestora ruim. A imagem não estava equivocada. Não que eu seja uma boa gestora hoje, tá, gente? Mas eu estou falando que assim, eu tenho o direito de ter cometido vários erros e eu cometi todos que eu podia. Todos. Eu não sou hoje, com os anos de experiência, eu tenho 17 anos de experiência em gestão, a mesma gestora que eu fui há 17 anos atrás, gente. Não sou. Então, a imagem que uma pessoa que trabalhou comigo há 17 anos atrás, se alguém que trabalha comigo hoje sentar e tomar um café com ela, eles vão estar falando de duas pessoas completamente diferentes. Muito legal isso. Gente, fiquem à vontade também. Você estava falando sobre o conforto, né? Da gente se sentir confortável e sair da zona de conforto. Pra gente enfrentar os desafios, as pessoas, conversar com pessoas que são diferentes da gente, que a gente às vezes não se agrada, não tem papos no negócio. Mas eu queria saber, e do conforto do estagiário que ele sente que não está mais se desenvolvendo tanto naquela empresa? Porque muitas vezes a gente já aprendeu a fazer aquilo ali, tem um modus operandi. Então, o que a gente faz? A gente procura outras coisas dentro da empresa para a gente se desenvolver em outros aspectos? Ou a gente tenta sair para o mercado de trabalho e procurar outros empregos, outras oportunidades? Tá. Olha só. Primeiro, a gente é muito agoniado de achar que a gente já está nessa zona de conforto. Tá? Porque que a gente sempre... eu quero algo novo. Eu preciso de algo novo, nada está acontecendo, então se não tem uma crise ou tipo, isso aqui eu já sei fazer. O primeiro passo mais importante é entender realmente se você está nesse campo. Porque muitas vezes você entrou no automático, não é que você não tem novos desafios. Você só entrou no automático e você está fazendo mais do mesmo e acha que o problema é a empresa, mas às vezes é você. Tá? Então, olhar para si, como você está fazendo e como realmente você poderia se desafiar. Porque, gente, vamos ser sinceros, a gente adora colocar nos outros, né? A gente adora falar assim, alguém tem que me desafiar, alguém tem que me motivar e alguém tem que me engajar. Tá, o gestor tem esse papel. Aí, se ele não tiver, você vai ver como. A gente sempre vai esperar o gestor herói chegar e salvar tudo. Às vezes, ele não vai chegar. E se desafiar é muito importante. Então, se realmente enxergar que você não existe desafio nenhum, porque eu acredito muito que o autodesafio
desenvolver isso, o poder de transformar um ambiente de trabalho é importantíssimo, tá? Muito difícil você trabalhar num lugar que você não possa fazer nada para transformar aquele lugar. Você está caçando pouca confusão. Fê, aproveitando esse gancho de bolha que o Isaac comentou, eu gostaria de saber como eu, como estagiária, consigo criar uma rede de contatos fora da minha área de atuação. Eita, que pergunta difícil, né? Tá, vamos começar pelo básico que hoje, que é LinkedIn. Né? Eu acho que é muito importante o LinkedIn e é muito engraçado como algumas pessoas usam ele quando só estão procurando emprego. Então, na verdade, o que você está falando é gerenciar a sua empregabilidade. Como eu faço a gestão da minha empregabilidade, que não é quando eu estou procurando emprego. Então, você não pode se posicionar no mercado só quando você está precisando. Você não vai conseguir o que você quer, você vai conseguir o que tem disponível. Então, sempre seja um profissional que mantenha a sua empregabilidade como a coisa mais importante que você tem profissionalmente. Mesmo se você estiver feliz dentro da sua empresa, mantenha a sua empregabilidade em alta. Ou seja, não fique imerso só aos muros da empresa, né, ao prédio da empresa, porque você não faz nem bem para você, nem bem para a empresa. A empresa não quer alguém que respire só o ambiente organizacional. Ela quer alguém que esteja de olho no mercado e agregue com as coisas que estão acontecendo lá fora. Tá? Então, isso, assim, uma empresa ela precisa desse profissional, que ele possa trazer. Como você mantém? Aí vamos para a resposta prática do que você falou. Manter. É a coisa básica. Participe de eventos que sejam gratuitos. Vá. Se coce, vai lá, tenta tomar um café com a pessoa. E não é só participar, chegar lá mudo e sair calado, não. Tá? É tentar, principalmente aqueles workshops que tem que tem dinâmica. Fernanda, amo uma dinâmica. Claro, gente. Olha que eu nem faço tanta dinâmica assim. Vou começar a fazer mais. Por quê? Porque na parte da dinâmica, por que eu brinquei com a dinâmica? Porque é a parte que você vai ter o relacionamento ali. Então, é a parte que você vai conseguir ter contato com outras pessoas. E como manter esses contatos também. Então, a gente gosta muito de marcar o almocinho com a coleguinha, que a gente já conhece com coleguinha, mas marca com alguém que você não vê há 3 anos e está em outra empresa. Falando, gente, quanto tempo que eu não te vejo, Luca? Vamos tomar um café? Eu faço isso direto, tá, gente? O pessoal deve achar que eu sou louca. Porque direto, assim, eu sempre tento manter o contato com pessoas que estão em outra. E outra, trocar experiência. Como é que é lá na empresa que você está trabalhando? É assim, tal. Então, trocar. Então, manter nessa rotina que você tem, às vezes, assim, coloca isso como objetivo. Eu vou pelo menos uma vez a cada 3 meses, é só porque é estagiário, tá? E a gente pega leve. Uma vez a cada 3 meses eu vou almoçar com alguém que eu não vejo há muito tempo e está em outro lugar. Eu vou participar uma vez por ano, pelo menos, de um evento que eu possa ter relação com essas outras pessoas. E LinkedIn? Como que eu posso estar no LinkedIn? Vamos lá. Por que as pessoas não postam no LinkedIn hoje? Existe um pouco dessa coisa de eu vou estar sendo visto e exposto. E a gente não vê problema isso nas outras redes sociais, né? Então, eu sou todo comedido, eu tenho várias coisas arquivadas, mas eu nunca tenho coragem de postar. Não pensa, só posta. Tá? Se você ficar pensando demais no que eu vou escrever, nossa, é porque eu vi um texto tão massa e o meu não está tão massa quanto esse texto, você vai morrer na escuridão, assim, ninguém vai conseguir. Então, assim, posta coisas ou alguma opinião. É claro que não é para você desabafar. Se você quer desabafar, faz um diário. Tá? Jamais desabafe no LinkedIn. Jamais. Jamais. Não importa o motivo. Tá, gente? Não importa. Você nunca deve desabafar no LinkedIn. Desabafar no sentido de acontecer uma situação... Não estou falando desabafar sobre o mercado. Eu quero falar sobre home office, eu quero falar sobre flexibilidade, autonomia. Você está falando de coisas gerais do mercado, tá? Eu quero falar, eu tive uma treta com a Isa, eu não vou usar o nome dela, mas eu vou desabafar no LinkedIn, porque eu acho que é meu LinkedIn, eu posso falar o que eu quiser. Pode. Você também pode ter as consequências que o mercado quiser te impor, tá? Não é bonito, tá, gente? Porque, primeiro, a pessoa não pode se defender. Você está falando de alguém que não vai ter voz ali, começa por aí, tá? É o seu ponto de vista. Você já começa errado. Segundo, isso não é bem visto.
Por quê? Porque é uma situação delicada. Aconteceu uma coisa no ambiente e você está colocando ali a sua visão, que nem sempre é a visão 100% correta. Então, o LinkedIn não é lugar para você desabafar. Não é lugar para você sair de uma empresa e colocar todas as suas angústias da empresa selecionadas ali. As pessoas vão te aplaudir, elas vão curtir. O máximo que você vai conseguir como futuro é ter engajamento naquele post, nunca mais. Então, tente colocar alguma coisa no LinkedIn de vez em quando. Tente se relacionar com pessoas de empresas que você gosta. Eu tenho vontade de trabalhar em uma empresa assim. Tente se conectar com essas pessoas, ver o que essas pessoas estão postando e fazer alguns comentários. Vocês são muito bons de comentários, mas quando chega no ambiente do LinkedIn, parece que tem assim, meu Deus, esse mundo não posso entrar, esse mundo não é meu, esse mundo não me pertence. Tirar um pouco desse receio e fazer. Faz no medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo que dá certo. A gente estava falando um pouquinho aqui no backstage aqui da nossa gravação sobre idade. As pessoas estavam um pouco chocadas com a minha idade. Ela tem 24, gente. Eu tenho 24 anos. E eu tenho exatamente a mesma idade do Deluca. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar antes dos meus 18 anos. Né, eu tava ali correndo atrás e tudo mais, e comecei a trabalhar de fato com carteira assinada, né? Antes eram só trabalhinhos assim que a gente vai conseguindo. E de carteira assinada foi assim que eu fiz 18 anos. Foi uma semana depois de fazer 18 anos. Então eu já tô no meu 5º emprego, talvez, algo assim. Mas eu acho muito legal a gente falar sobre idade quando a gente fala sobre estagiários, porque quando a gente pensa no estagiário, a gente sempre pensa numa pessoa muito jovem. A gente pensa numa pessoa com pouca idade, né? Mas nem sempre é assim. A gente tem estagiários dos mais diversas idades. E você enxerga uma diferença, você enxerga algo diferente nessas pessoas com idades tão diferentes estagiando? Enxergo. Com certeza. Tem diferença, sim, porque a pessoa tem mais experiência. Então, você não vai se relacionar com uma pessoa que tem 24, 22, 18 anos com uma pessoa que pode estar estagiando aos 30, 35. E ela tem muito a somar. Então, você vai ter que ter um olhar diferente, sim, porque a visão dela vai ser diferente, então ela pode agregar de maneiras muito diversas. Então, não para mim é todo mundo igual. Eu não tenho essa teoria e eu detesto essa frase. Não, as pessoas não são iguais. Elas têm as suas diferenças e elas precisam ser tratadas de acordo com essas diferenças. Então, cada um você vai tirar um potencial ou tem uma necessidade diferente, né? São histórias diferentes, então pode agregar demais. A gente está falando de um momento que a gente está vivendo aí nessa revolução, né? De pessoas que mudam de carreira muito. Né? Então, se você vai, às vezes, mudar de carreira, que seja aos 40, eu tô com 40, eu posso te falar. Se eu decido mudar de carreira aos 40, pode ser que eu tenha que virar um estagiário de novo. Se eu quero recomeçar em algo que eu não tenho experiência nenhuma. Então, eu saio, às vezes, de ser sênior em uma colocação para ser júnior em outra que eu quero começar. Eu vou ser uma estagiária, mas eu tenho uma bagagem. Eu tenho aqui uma história para agregar. Eu tenho comportamentos, eu tenho competências que podem agregar mesmo sendo uma profissão nova. Mas também isso não diz respeito só a pessoas experientes, porque aí eu estou puxando a sardinha talvez para um lado que estagiários com experiências em outras carreiras. Sim, ela pode estar começando agora. Às vezes uma pessoa não teve uma oportunidade no mercado profissional, escolheu uma outra coisa e quer começar no mercado profissional e já quer começar mais tarde. Não tem problema nenhum. Ela vai ter experiência de vida. Então, ela vai trazer um olhar e eu acho que agrega bastante, tá? Acho que ali pode agregar muito. Porque experiências de vida também contam bastante, né? Não é só experiência profissional ali, você aprende, na sua vida você passa por muitas coisas. Sim. É super legal isso, em relação a também você ter a oportunidade de começar de novo. Sim. Eu acho que quando a gente fala sobre futuro, é importante, seja no estagiário que está começando, na sua primeira graduação, seja numa pessoa que está se recolocando no mercado de trabalho, a oportunidade de começar de novo, né? E eu acho que quando a gente fala sobre estágio, a gente fala também sobre uma oportunidade de começar e uma oportunidade, inclusive, de você enxergar que aquilo ali não é exatamente o que você queria e você recalcular a sua rota, né? Ter coragem de mudar. É muito difícil mudar.
E é muito difícil recalcular uma rota, porque a gente vive numa sociedade que é feio desistir. Você automaticamente escuta o tempo inteiro, tenha coragem e não desista nunca. Desista, gente. Aprendam a desistir. É muito importante desistir. É muito importante saber a hora que não é o seu caminho e que você não tem que aceitar qualquer coisa e nem todos os caminhos têm a ver com o que você quer e com o que você precisa. Então, a gente se constrói baseado que eu vou ser um bom profissional, eu vou ser um profissional de sucesso se eu não desistir de qualquer dificuldade. E, às vezes, não é isso. A gente confunde um pouco a resiliência, né, com enxergar se realmente aquilo vale a pena. Aprender a falar nãos para alguns caminhos. Aprender a falar nãos para alguns empregos. E aí eu vou puxar para o estágio. A gente erra muito nisso. Eu já errei e eu acho que ainda vou errar mais. Mas a gente erra muito. Muitas vezes a gente aceita um emprego por causa de pouco a mais. E a gente nem olha essa empresa, nem olha como essa empresa pode agregar, principalmente na fase de estágio. Então, é sempre um olhar muito importante para aquela pessoa que está tentando essa vaga de o que aquela empresa vai agregar. Tira essa mentalidade de eu estou indo para uma entrevista para que eles me escolham. Você também tem que escolher a empresa que você vai trabalhar. É claro que é muito simples sentar numa mesa e falar sobre isso quando a gente precisa de um emprego. Mas muitas vezes não é essa questão, não é só pela necessidade. A gente quer aceitar a primeira pessoa que aceita a gente. E a gente não está mais nesse mercado profissional. A gente está no mercado profissional onde a gente tem que trabalhar a nossa empregabilidade, a nossa carreira, onde a gente vai para uma entrevista e a gente faz perguntas, porque a gente quer saber se aquela empresa é boa o suficiente para a gente. Tá? Então, acho que a gente tem que mudar a nossa percepção e o nosso jeito de encarar essas entrevistas de emprego. E quando a gente está falando de comportamento, isso é muito importante, porque ali não vai ser... Eu não vou te aceitar de qualquer maneira. Calma, estou te analisando também. Entrevistas de emprego hoje é assim. Não é só o candidato que é analisado. O tempo inteiro você tem que analisar e fazer perguntas sobre a gestão, fazer perguntas sobre como que funciona a empresa, qual que é o tipo de trabalho, os objetivos que a empresa tem. Aí você já começa dali a balizar a empresa. Se ela não sabe nem falar sobre objetivos, se ela não sabe nem falar sobre... Então, tem essa relação para você ter escolhas também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas é difícil para um estagiário, né? Que ele está começando ali, ele ter esse discernimento todinho de como é a organização da empresa, como é a gestão, como que as pessoas ali, como que é o ambiente e tudo mais. Esse feeling, muitas vezes, ainda mais se for o primeiro estágio, a gente não vai ter. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ir pegando, não somente no estágio, mas também por fora, analisando as pessoas. Eu acho que a questão eu concordo com você, tá? Você tem total razão. Eu acho que quando eu falei assim, é muito ao longo do tempo a gente não esquecer disso, porque a gente vai falando vários sims, né? Sim. Aleatórios. Mas essa coisa de ir para uma entrevista já sabendo que não é só ouvir. Sabendo assim de tipo, o que eu quero saber sobre essa vaga? Aí você necessariamente não precisa de feeling. Pensa o seguinte, o que eu quero saber? Então, assim, como que é o dia a dia das entregas? Entendeu? Essa entrega... Então, assim, perguntar um pouco mais vai te calibrando. Então, você vai sendo calibrado conforme você vai perguntando. Aí você vai vivenciando. Você está no seu terceiro estágio. Você já sabe algumas coisas que você não quer. Então, você já consegue... Então, na próxima entrevista que você tiver, você já sabe, eu vou até perguntar umas coisas assim. E não é em nenhum momento a gente colocar a empresa em xeque, tá? Uhum. Não é perguntar de coisas assim, e o ambiente é tóxico? Aí virar para o gestor que está fazendo entrevista. Você sabe fazer feedback? Não é isso. Mas fazer perguntas ali que mostrem que, assim, até que você consiga reconhecer um pouco aquele ambiente de trabalho, né? Então, assim, quantas pessoas são, qual é o tipo de trabalho que é feito, como que vai ser o meu trabalho, o que você, né? Ali, o que você espera que eu faça. Então, assim, para criar essa relação e você ter essa noção. E bom que também até gera já mostrando que você já tem um conhecimento sobre a área, como funciona o ambiente de trabalho ali, então já cativa um pouco mais. E mostra interesse. Fê, você falou um pouquinho de transição de carreira, quando você mencionou pessoas mais velhas, quando elas estão migrando de carreira, e eu queria saber quando o estagiário ele entra no curso que ele considera errado. Então, por exemplo, que dica você daria? Por exemplo, eu estou no meio da faculdade, comecei um estágio, mas e agora? Eu descobri que essa não é a profissão que eu quero.
É bem difícil, porque vou estar aqui falando, gente, desistam das suas faculdades, né? Eu vou levar para um lado que eu acho que é o lado mais coerente, tá? Hoje em dia, você vive um mercado que algumas profissões, algumas muitas, não necessariamente vão estar balizadas pelo curso que você fez. Isso é muito positivo. Por quê? Se você entrar num estágio para produzir conteúdo e você está fazendo, na verdade, uma faculdade de administração e você descobriu que você não gosta tanto assim de administração, que você quer seguir a carreira de publicidade, de marketing, de jornalismo, de outra coisa, não necessariamente você tem que abandonar aquilo ali naquele momento. O conhecimento acadêmico, ele é um suporte para a profissão. Hoje em dia, você tem vários profissionais que têm uma formação e outra profissão. Prazer, Fernanda. Prazer, Isabela. Eu sou jornalista. E eu sou designer de moda. Tá? Então, por quê? Desistir, muitas vezes ali no meio, talvez às vezes nem vai ter uma faculdade para a profissão que você vai seguir. Não existe uma faculdade de gestão de mudanças. Tá? Não, então, não vai ter. Então, muito cuidado com isso. Eu não estou falando para vocês ficarem nos cursos que vocês não gostam, não é isso. Eu estou falando para ter cautela nessa tomada de decisão, porque hoje em dia vocês têm o benefício de, no mercado de trabalho, isso não ser mais tal um pré-requisito em todas as profissões. Claro que tem algumas que são essenciais, né? Você não vai querer ser médico tendo se formado em publicidade. Né? Mas, para outras, tem como você pegar o conhecimento que você teve em jornalismo e aplicar quando você vai trabalhar com gestão de projetos, quando você vai trabalhar com gestão de mudanças. Claro que tem cursos, como eu fiz, cursos de especializações que podem agregar. Então, só cuidado com isso para você não começar a parar, Eu conheço gente que já começou 3 faculdades diferentes. Porque, na verdade, o que ele vai encontrar como carreira não vai estar no meio acadêmico. Pausa dramática. Eu juro que isso não foi pessoal, tá? Legal. E o Deluca, ele queria te perguntar uma coisa também. A coisa que o Leudo perguntou escondido e ele vai fingir que é pergunta dele? Não, eu acho que ele ia perguntar se ele já pode ser contratado. Essa pergunta foi nos bastidores. Você não vai jogar obtive essa? resposta. Eu não Gostaria sou de sua saber. gestora. Polêmica. Mas, assim, né, na base do network, a gente queria saber se uma influencinha ali, uma outra coisinha ali. Eu vou chamar a sua gestora para almoçar. Adorei. É assim, né? Esse podcast aqui já tá dando frutos, né? Sobre isso. E o Leudo, né? Que é o nosso filmmaker, também, ele teve uma pergunta super legal. O Leudo quer saber quais são os aspectos fundamentais que a gente olha no estagiário na decisão de contratá-lo ou não. É isso, Leudo? Viu? O que é importante? Aí eu vou de novo, tá, gente? Eu estou falando por mim quais são as coisas que eu avalio. Não quer dizer que todo gestor vai avaliar as mesmas coisas. Até momento polêmica? Selo polêmica de Fernando Scavacini nesse momento. Tá, até porque assim, existe um índice expressivo de gestores que contratam errado. Contratam o estagiário só porque ele está lá. E é mais fácil. Então, a gente vai tirar isso, né? E aí a gente vai falar sobre as contratações mesmo importantes que são relevantes. Porque a gente não pode só contratar a pessoa porque já está ali. Ah, não, ele é legal, tá tudo bem. O que você tem que olhar na pessoa aí no estágio, como qualquer outra coisa, é a relevância e como aquela pessoa agregou. Não é só se ela está fazendo as entregas dela ok. Né? Então, o quanto no ambiente de trabalho, depois que essa pessoa começou a trabalhar, ela teve um olhar carinhoso. Aí vamos para aquele momento que você fala assim, isso eu já estou aqui na minha zona de conforto, já não tenho mais desafio nenhum. Quanto essa pessoa se autodesafiou? O quanto ela teve autoconhecimento para ela mesma provocar melhorias nela, para ela mesma provocar esse desenvolvimento. Aí tem também o quanto ela usou do desenvolvimento que você proporcionou para ela para crescer. Então, resumindo, o que eu olho num estagiário para tomar uma decisão dessa? O quanto ele absorveu e utilizou de maneira positiva o conhecimento que foi colocado para ele. É importante também porque quando a gente está nessa transição de estagiário para ser funcionário mesmo,
Às vezes a gente fica pensando assim, mas será que eu aprendi, eu tô certinho pra gente conseguir efetuar aquele negócio? Às vezes você não se sente pronto exatamente. Aí você fica nesse desconforto de, mas será que eu não tenho que pegar mais uma experiência a mais? E eu queria saber, tipo, na sua opinião, nesse sentido de o quanto a pessoa ali, ela aprendeu, ok, ela soube ali, ela administrou relações, ela se encaixou bem, mas dificuldades na hora do trabalho, isso vai importar tanto na hora da contratação? Importa. Então, por exemplo, se ela tem uma atividade, atribuições e responsabilidades são dela, e ela tiver dificuldade em realizar as atribuições dela, importa. Porque, imagina, você está contratando ali uma pessoa que você já sabe que ela vai ter problema para exercer. O que é importante olhar, tá? Já aconteceu, já tive experiências relacionadas a isso. Eu posso expor nomes? O nome dele é Tiago, para ficar exposto. Gente, só para conhecimento, o Thiago é o meu marido. Que a Fê já foi gestora dele quando ele era um estagiário. Já aconteceu de experiência de você contratar um estagiário e, às vezes, ele não ser bom naquelas atribuições. E você, como gestor, você tem que olhar que, na verdade, ele é bom em outras coisas. O problema não é ele, é o que ele está fazendo. Esse olhar, lembra que a gente falou que é muito mais fácil o gestor ser o auxiliar do estagiário, né? Ele olhar para ele guiar este caminho. Então, você tem que ter cautela com isso. Então, antes de você julgar que um estagiário não é bom, olha o que ele está fazendo e se realmente ele está numa colocação adequada. Então, às vezes, um estagiário ele é muito bom em prestar atenção nos detalhes. Então, ele não erra detalhes de jeito nenhum. Legal, se a função dele requer isso. Agora, se a função dele requer, na verdade, que ele agregue com opiniões, que ele agregue com soluções, que ele agregue... Talvez ele vai estar na colocação errada. Então, a gente precisa ter esse cuidado de a pessoa está fazendo realmente o que ela tem capacidade para fazer. Então, se você tiver um ambiente de trabalho que você possa fazer essa recolocação de atribuições, vale você olhar a parte comportamental, o desenvolvimento dele como profissional e recolocar ele em alguma coisa que ele tem mais talento para fazer. Direcionar o estagiário. Perfeito. Fê, eu tenho uma pergunta para você, mas é uma pergunta bem específica. Sobre identidade no mercado de trabalho. Por que é importante a gente se manter próximo e apegado à nossa identidade na hora de escolher uma carreira, na hora de direcionar a nossa carreira, né, dentro do nossa área de atuação ali. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu acho que é importante porque quando conseguimos nos manter fiéis, né, a quem a gente é, a gente consegue ser feliz, né? E felicidade importa, tá? É muito triste, né, para algumas pessoas chegar nos dias de hoje, a gente que ignorou tanto o sentimento dos trabalhadores e hoje a gente tem isso tão forte, ainda bem, felicidade importa sim. Não é alegria, né, gente? Não é você achar que não vai ter dias difíceis, não é você achar que no trabalho você não vai ter perrengue, você não vai ter dificuldades, não é sobre estar alegre naquele dia, mas é sobre, mesmo com todas essas dificuldades, você ter certeza daquilo que você é e daquilo que você está fazendo. Então, se sentir bem e se sentir dentro desse contexto, não se sentir invadido, não se sentir perdido, né? Ao longo do tempo, talvez você vai perdendo um pouco daquilo porque você vai fazendo coisas que não estão nem alinhadas aos seus valores, aos seus princípios. Então, manter essa identidade é importante e é muito difícil. É muito difícil, muito. Porque, às vezes, você só vai fazendo. Às vezes porque você precisa pagar a conta, porque você não tem coragem de tentar um outro emprego. Às vezes você não tem possibilidade de pedir demissão e ficar sem emprego até arrumar um outro. Aí por isso que a gente falou de empregabilidade agora há pouco, a importância de se manter ativo no mercado de trabalho. É um desafio muito grande, muito grande. É muito difícil você acordar e dormir falando assim, eu tô me respeitando, isso que eu estou vivendo está me fazendo bem, né? E no momento que você começa a ver que aquilo não está fazendo, talvez seja tarde demais, talvez você avançou. Aí a gente vai lá para o começo do nosso papo, quando a gente falou sobre a importância de desistir.
sobre a importância de se enxergar em alguns momentos e ver que não, você não tem que resistir a todas as coisas e coragem não tem a ver com você passar por cima de quem você é, né? Então, eu acho que é importante sim. Fê, foi muito legal você falar sobre isso, porque a gente tem uma pessoa que também gravou uma fala justamente falando sobre identidade e tendências no mercado de trabalho. Porque, além de você prestar atenção nas tendências, é importante também você colocar a sua identidade dentro dessas tendências e não somente segui-las, né, de maneira ali, sem perceber o pouquinho de você que está dentro delas. Então, a gente também vai ouvir um pouquinho da Alina Salles. Ela é psicóloga organizacional e coordenadora de projetos de orientação de carreira do IEL do Ceará. Então, vamos lá. Parte das profissões que existem hoje, daqui a 30 anos, elas não irão mais existir. Mas antes da gente falar sobre as tendências dessas profissões do futuro, é muito importante a gente ressaltar que é importante a gente saber aonde a gente quer chegar. Principalmente os jovens que estão em início de carreira, que são estagiários, que já estão atuando ou que estão buscando uma recolocação profissional, é essencial que eles saibam quem são, no sentido de saber identificar quais são as aptidões, de saber identificar quais são as habilidades, quais são os traços de personalidade, para que possa fazer conexão com essas profissões. Então, muitas vezes, o profissional, ele tem muito conhecimento técnico, mas, por exemplo, quando ele vai fazer uma entrevista de emprego, por não ter autoconhecimento, por não ter habilidades comportamentais, ele não consegue se vender, ele não consegue expor isso numa entrevista de emprego. Nesse primeiro momento, é importante a gente observar 2 pilares. O pilar do autoconhecimento, que eu falei um pouco agora, e o conhecimento da realidade profissional. Então, quando eu estou no início dessa carreira, eu preciso entender quais são as profissões que estão em alta, justamente para fazer conexão com quem eu sou. E a partir do momento que eu consigo fazer essa conexão, que eu entendo que tem uma determinada profissão, que ela faz sentido para mim, eu vou conseguir desenvolver uma carreira próspera, né? Então, hoje, tem muitas áreas que estão em alta. A área de marketing, quando a gente fala sobre marketing digital e todas as ramificações que o marketing traz, logística, tecnologia, né? Os desenvolvedores, né? Que vão trabalhar aplicativos. Então, são 3 áreas que estão muito em alta. Mas só que é importante a gente observar que por mais que sejam tendências, áreas que estão em alta, se não fazer conexão com quem eu sou, não vai fazer sentido para o desenvolvimento de uma carreira. Quando nós estamos falando especificamente dessas áreas, né, de logística, de marketing e de tecnologia, são algumas tendências, mas é muito importante, como o jovem ele ainda está em início de carreira, que é algo que eu acho importante ressaltar, ele está começando essa trajetória agora, ele tem todas as oportunidades possíveis para poder experimentar, para poder conhecer novas possibilidades, novas áreas, novas profissões. Então, ele, apesar da gente vivenciar um mercado de trabalho muito exigente, então o jovem ele está entrando nessa realidade totalmente diferenciada de quem entrou no mercado de trabalho 10 anos atrás, é ele compreender que ele está no início de carreira. Então, ele tem que experimentar, conhecer as profissões. Então, se eu tenho interesse, por exemplo, de trabalhar com marketing digital, eu tenho que procurar um profissional da área para entender como é essa realidade profissional dele, para que eu faça uma escolha de forma mais assertiva e realista, porque a escolha profissional ela precisa ser muito realista e precisa estar de acordo com o contexto. E não existe mais, gente, uma carreira definitiva. Então, eu posso começar como jornalista hoje e daqui a 10 anos eu querer fazer psicologia e ser uma psicóloga clínica, né? Então, não existe um caminho correto que você vai precisar seguir ao longo de toda a sua vida. Para os jovens que vão me assistir, que estão me assistindo nesse momento, eu queria dar uma sugestão muito importante, né? Nós já falamos sobre autoconhecimento, nós já falamos sobre uma escolha assertiva em relação a essa profissão, de observar o mercado, mas aí eu queria falar um pouco agora sobre empregabilidade. O que é empregabilidade? É o valor que você tem dentro do mercado de trabalho.
Então, tem 3 pilares essa empregabilidade, que é o seu currículo. E quando nós estamos falando de currículos, nós não estamos falando do papel, né? Aquele papel que a gente imprime, vai deixar nas empresas, ou então que a gente manda por e-mail. Nós estamos falando também do LinkedIn, que é uma rede social que ela é extremamente importante para que a gente possa aparecer dentro desse mercado. Então, por exemplo, você ainda está em início de carreira, ainda está aí começando a sua trajetória. Então, você está fazendo de repente um curso, você está fazendo um curso de oratória, ou você está fazendo um curso de inteligência emocional. Você bate uma fotinha lá do professor e coloca lá na sua rede social. Então, as pessoas vão começar a visualizar que você está fazendo movimentos em prol do seu desenvolvimento. Então, invista nisso, né? A questão da narrativa. Você tem que estar pronto para uma entrevista de emprego. Então, por mais que você não tenha ainda muitas experiências, mas você já fez muitas coisas na vida. Até na igreja, se você tiver participado de um grupo, né, de crianças, onde você fez catequese, aquilo você pode falar numa entrevista, porque aquilo vai ter desenvolvido a sua comunicação e algumas outras habilidades importantes. Então, por isso que eu sempre falo desde o início, que o autoconhecimento ele é essencial. Então, você precisa de uma narrativa para poder se vender numa entrevista de emprego, para poder se vender nesse mercado de trabalho que a gente sabe que é tão exigente. E o terceiro pilar, que também não deixa de ser importante, que é a questão do network. Então, você precisa investir nos seus relacionamentos. E isso começa, gente, desde a escola, desde o momento que vocês estavam lá no ensino médio, né? Então, invistam nisso, acredite, invistam no autoconhecimento, nesses 3 pilares que eu falei para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão construir uma carreira muito interessante e que faça sentido para vocês. Que não seja uma carreira que faça sentido para outra pessoa, para agradar outra pessoa, porque aí nós já estamos falando de outras influências, né? Mas de coisas que façam sentido para você, porque é a sua carreira, né? E você precisa ser o autor dessa carreira. E agradeço de novo sua presença, Fê. Foi muito legal ter você aqui e é muito legal conversar sobre o futuro do estagiário, conversar sobre a gestão, conversar sobre tudo isso que a gente falou aqui hoje de uma forma tão leve. Então, sim, eu agradeço muito pela sua presença. Agradeço também ao Deluca, agradeço também a Alicia por ter topado nessa conversa. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui. E a gente já quer saber, deixa aqui nos comentários quem é a próxima pessoa que você quer que a gente convide e quais são os temas e perguntas que a gente deve fazer para ela. Se você gostou, você pode curtir aqui o vídeo e também se inscrever no nosso canal. Tchau!